Paulo classifica esses três povos, ou três classificações, né, de pessoas que, daqueles que são judeus, ou, enfim, na sua natureza, na essência, né, da etnia, e também aquele que é judeu no interior, né? Paulo em nenhum momento fala que judeu é aquele que é no interior, colocando alguns da igreja como sendo judeus, porque Paulo está fazendo a descrição ali de Israel, né? Do capítulo 9 de Romanos, pelo menos até o verso 13. E ele diz, e também tem a igreja, né? Que aqueles que se convertem dos gentios tornam-se igreja, né? Aqueles que creem, aqueles que esperam em Deus, né? Que é isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6. E gentios, que são aqueles que não se convertem a Cristo, portanto não fazem parte da igreja, e também aqueles que não são judeus, né? Então, Paulo ele classifica esses grupos. Esses grupos eu gostaria de identificá-los na questão escatológica. Então nós vemos que a igreja ela é mencionada nos capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1, verso 4, carta endereçada às igrejas. Versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse, João se identifica com a igreja. Capítulo 4, capítulos 2 e 3, nós vemos as advertências, promessas e orientações às igrejas, né? Pessoas que fazem parte da igreja, para que houvesse arrependimento, para que houvesse abandono do pecado, a prática, né? A volta da prática das primeiras obras. No capítulo 4 nós vemos João, que se identifica com a igreja, é um apóstolo da igreja, ouvindo uma voz do céu como de trombeta, e ele vê uma porta aberta no céu. E nós vemos a descrição de Romanos 11, 25, da entrada dos gentios, da noiva entrando na câmara do noivo, né? Para o recebimento de galardão e para as bodas do Cordeiro. Depois nós vemos a igreja, no capítulo 19, no verso 7, já com as bodas, né? Passada pelas bodas, vindo para a ceia das bodas, no verso 8 e 9, que será então o reino milenar, que é a última festa profética ali, escatológica, de Levítico, capítulo 23, dos versos 33 a 44. Então, nós vemos Paulo fazendo essa clara distinção. Dentre os gentios, né, nós falamos aí alguns vídeos passados, que nós vemos no Apocalipse, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, a descrição dos dois tempos da tribulação, tribulação e grande tribulação, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses, que é relacionado ao povo judeu. Está em Daniel capítulo 12, verso 7, Apocalipse 11, versos 1 e 2, capítulo 12, versos 6 e 14, capítulo 13, verso 5, que é a descrição das 70 semanas direcionadas ao povo judeu e à cidade santa de Jerusalém e ao templo, em Daniel capítulo 9, verso 19, Daniel 9, 24, né, o endereço das 70 semanas, e Daniel 10, 14, dizendo que é referente ao povo judeu. Toda essa descrição judaica do Sermão do Monte, e de Cristo se referindo aos judeus na diáspora e depois do retorno da figueira que iria florescer. Mas eu quero falar rapidamente e especificamente sobre os gentios na tribulação. E nós vemos os gentios classificados em dois grupos. Aqueles que se convertem, porque não é a igreja não vai se converter na tribulação. E nós vemos isso em Apocalipse capítulo 11, né, quando fala das nações gentílicas, na profanação do templo, referência a Mateus 24:15, né, que é esse templo profanado é distinto de Mateus 23:38, da casa sendo destruída, né, o templo, e da casa ficando deserta e da casa destruída, que foi, ou seja, a vossa casa ficará deserta, que foi o templo destruído em 70 depois de Cristo. Mateus 24:15, nós vemos a perspectiva de um outro templo, que é o mesmo templo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, né, que é o dia do Senhor, a descrição da tribulação, e Daniel 8:14, que é as 2.300 tardes e manhãs, e ali ele vai fazer cessar o sacrifício com relação à profanação das nações gentílicas, né, e do anticristo. Em Apocalipse 11, nós vemos a pregação das duas testemunhas, né, que é Moisés
e Elias, né? Nós cremos dessa forma por conta do monte da transfiguração, o monte Tabor lá de Mateus capítulo 17, quando os dois aparecem com Cristo glorificado. Nós vemos essas nações gentílicas blasfemando, enviando porções, se alegrando com a morte das duas testemunhas, e quando eles são ressuscitados, eles começam a se converter. E aí nós vemos, nós podemos entender isso como o Réveillon, né, como na passagem de ano, em que as televisões do mundo, e hoje com a internet, né, com essa globalização, isso vai ser transmitido para o mundo todo. A morte das duas testemunhas, só que depois, na ressurreição delas, eles começam a dar glória a Deus. Nós vemos em Atos capítulo 12 que Herodes morre com uma morte misteriosa, tocado pelo anjo e expirado e comido por bichos por dentro, porque não deu glória a Deus. Nós vemos os homens que estavam no barco com Jonas dando glória a Deus, né, por conta do que eles viram, né, da manifestação da teofania ali, ou seja, na intempérie da natureza, Deus movendo a natureza. Então eles deram glória a Deus. Dar glória a Deus aí em Apocalipse capítulo 11, versos 8 a 13, nesse contexto de tribulação, significa significa decretar a sua própria morte, né? Porque nós vemos já no capítulo 13, no verso 15, que ele vai fazer, porque nem todos que vão adentrar a tribulação, eles já estarão com esse sistema do 666, né? Com esse sistema do anticristo, que vai neutralizar, sim, os sentimentos do ser humano. Já vai ser uma ideologia, né? A mente das pessoas já estão sendo tomadas, né, por essa ideologia anti-Deus. E nós vemos esse grupo que já estará com o sistema da besta implantado no seu corpo, não só ideologicamente, mas também no sistema nervoso, para poder fazer usufrutos, né, de todos os benefícios, né, entre aspas, e pessoas que vão para o inferno, vão ficar sem salvação por conta disso. Nós vemos esse grupo no capítulo 16, capítulo 9, verso 20, já diz que eles não se arrependerão. Capítulo 16, verso 1, a taça da ira derramada no trono da besta, e os seus adoradores atingidos, né? Depois nós vemos nos versículos 9 de Apocalipse 16, 9, 11, 21, eles não se arrependem. Então nós estamos falando de um grupo que já está condenado, né, à destruição eterna. Aquele grupo que depois vai ressuscitar em Daniel capítulo 12, verso 2, para vergonha e horror eterno, fazem parte da segunda ressurreição de Apocalipse capítulo 20, né, dos versos 15, dos versos 11 a 15. Mas só que nós vemos esse grupo que se converte ali no capítulo 11, não é a igreja, né? A igreja não vai adentrar a tribulação, porque ela não é mencionada na tribulação. Então existe um povo que se converte a partir do capítulo 11. Capítulo 13, verso 15, capítulo 13, verso 15, são perseguidos de morte. Capítulo 14, verso 13, eles são, a promessa para eles, que são os mesmos de Apocalipse capítulo 6, verso 9, que estão debaixo do altar, e os mesmos que vêm da grande tribulação de capítulo 7, verso 14. Esse é o grupo descrito em Apocalipse capítulo 20, verso 4, porque Paulo fala de um grupo que é a igreja, João fala de um grupo que é a igreja, que se assentou no trono para julgar. Nós vemos que Deus, Cristo, a igreja é prometida esse julgamento, né, essa autoridade sobre as nações, de Apocalipse capítulo 20, verso 26, 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2, a igreja foi dada a autoridade de julgar. É o primeiro grupo da parte A de Apocalipse capítulo 20, verso 4. O segundo grupo são os que foram decapitados por causa do testemunho que deram, porque a partir do capítulo 11 eles se convertem a Cristo. Então, por isso que a palavra diz no capítulo 14, no verso 13, que esses que a partir de agora dormem no Senhor, ou seja, são os convertidos na tribulação. Portanto, são algumas referências que nós damos para fundamentar a doutrina pré-tribulacionista, que diz que a igreja não passa pela tribulação. Igreja não são denominações. Igreja são pessoas que estão se santificando através do sacrifício de Cristo. O grupo descrito na tribulação são aqueles que lavam as suas vestes, são aqueles que vão crer e por isso são lavadas as suas vestes.
A igreja não lavou, ela já lavou no passado, mas agora ela está santificando, ela está mantendo as suas vestes. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, versos 2 a 5, nós vemos a ordem para manter as vestes purificadas. Esses sim estarão com os seus nomes no livro da vida. Então nós vemos que pessoas vão se converter na tribulação, mesmo que não esteja a atuação do Espírito, porque João 14, 16 diz que o Espírito estaria para sempre com a igreja. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 8, a igreja sobe, o Espírito sobe com a igreja, mas essa é a dispensação da graça, ou seja, a atuação do Espírito será a mesma no período de tribulação como era no Antigo Testamento. Não será igual como é hoje, a facilidade que temos para crer no período da graça. Existem sim perseguições no mundo? Existem, mas não será como na tribulação, que será uma agonia sobre todo o planeta. Mas pessoas poderão crer, mesmo sem essa atuação do Espírito que hoje atua na igreja. Então, é necessário pessoas se converterem, pessoas se voltarem para a mensagem do Evangelho, porque esse período, Jesus disse em Mateus 24, 21, 22, que nunca houve dias como esses, nem o dilúvio. Se Jesus está dizendo, é porque é certo. Então é hora de nos voltarmos para o Evangelho. Deus abençoe.